Luzes de Rovaniemi. Clara sempre acreditou que algumas pessoas nasciam no lugar errado. Não por falta de amor, mas por excesso de sonhos. Desde criança, enquanto crescia sob o sol generoso do Brasil, ela colecionava imagens de invernos que jamais conhecera. Cartões postais com florestas brancas, filmes antigos em que o vapor da respiração denunciava o frio, fotografias de luzes verdes e violetas dançando no céu noturno. A neve, para Clara, era mais do que gelo caindo do céu. Era símbolo de algo que ela ainda não tinha vivido. Um silêncio diferente, um tempo mais lento. Uma promessa de que o mundo guardava experiências além daquilo que seus olhos já tinham visto. O Papai Noel curiosamente fazia parte desse mesmo sonho. Não o personagem caricato de shoppings, mas o verdadeiro, aquele que, segundo histórias, vivia em Rovaniemi, na Lapônia finlandesa. Para Clara, essa ideia nunca perdeu a magia, mesmo na vida adulta. Era menos sobre acreditar literalmente e mais sobre acreditar no que o Natal representava. Esperança, reencontros e recomeços. Por isso, quando ganhou a viagem num concurso cultural, promovido por uma agência de turismo, um texto sobre o que o Natal significa para você, ela achou que fosse uma pegadinha. Só acreditou quando recebeu o e-mail oficial, depois a ligação, e por fim a passagem impressa em mãos. Rovaniemi, dezembro. Ela chorou sozinha no quarto, sentada na cama, abraçando o papel como se fosse frágil demais para existir. O frio a atingiu antes mesmo que o avião pousasse completamente. Clara sentiu isso ao descer as escadas da aeronave. O ar era diferente, limpo, cortante. Respirou fundo e tossiu, surpresa. O chão estava coberto por uma camada espessa de neve, refletindo a luz pálida do dia curto. Meu Deus, murmurou, os olhos marejados. Ela ria sozinha enquanto tentava andar com as botas alugadas, escorregando levemente. Tudo parecia silencioso demais, como se o mundo estivesse envolto num cobertor espesso. As árvores altas cobertas de branco pareciam guardiãs antigas daquele lugar. Foi enquanto caminhava distraída, olhando para cima, que aconteceu o inevitável. Clara escorregou. Ou melhor, ela colidiu. Um impacto firme, seguido por um som seco de madeira caindo na neve. Ela sentiu mãos fortes segurarem seus braços antes que caísse completamente. Quando ergueu os olhos, deu de cara com um par de olhos claros, de um azul acinzentado que lembrava o céu pouco antes de nevar. Desculpa, ela disse em inglês ofegante. Eu não sei andar nisso ainda. O homem soltou um meio sorriso contido, quase tímido. A neve costuma perdoar iniciantes, respondeu com um sotaque suave. Mas nem sempre. Ele a soltou devagar e se abaixou para recolher o que havia derrubado. Peças de madeira cuidadosamente entalhadas. Partes de um pequeno trenó artesanal. Eu estraguei tudo? Clara perguntou aflita. Não. Ele examinou as peças. Nada que não possa ser consertado. Foi então que ele se apresentou. Lucas. Clara. Ela notou as mãos dele, marcadas, firmes, com pequenos cortes cicatrizados. Mãos de quem trabalhava com algo real. Algo manual. Algo paciente. Você é artesão? Ela perguntou. Construtor de trenós. Ele fez um gesto vago. Para crianças. E para quem ainda acredita. Clara sorriu como se aquela frase tivesse sido escrita só para ela. Rovaniemi revelou-se aos poucos. Clara visitou o vilarejo do Papai Noel, escreveu cartas simbólicas, bebeu chocolate quente enquanto a neve caía silenciosa. Mas estranhamente, seus momentos favoritos eram aqueles em que encontrava Lucas por acaso. Ele parecia sempre estar por perto. Na pequena feira local, na trilha próxima ao rio congelado, na loja de madeira onde trabalhava. Nunca era invasivo, nunca insistente, apenas presente. Você parece alguém que observa mais do que fala. Ela comentou certa noite enquanto caminhavam lado a lado. Alguém precisa escutar o silêncio daqui, respondeu ele. Ele conta histórias. Clara aprendeu que Lucas havia crescido ali, que o pai também fora artesão, e que o Natal, para ele, havia perdido o brilho após uma sucessão de perdas silenciosas, demais para serem nomeadas facilmente. A mãe, o pai, e uma sensação constante de que acreditar demais só tornava a queda mais dolorosa. E você? Ele perguntou. Por que veio tão longe? Ela pensou antes de responder. Porque eu precisava lembrar quem eu era quando acreditava em coisas simples. Naquela noite, Lucas a levou para um lugar afastado, longe das luzes artificiais. O céu estava limpo, escuro, infinito. Eles esperaram em silêncio, envoltos em casacos grossos,
Então, como se o universo tivesse ouvido o desejo não dito de Clara, a aurora boreal surgiu. Luzes verdes e violetas dançaram lentamente no céu, como véus vivos. Clara levou a mão à boca, chorando sem perceber. É como se o céu estivesse respirando, sussurrou. Lucas a observou. Não o céu. Ela. E algo dentro dele, congelado há anos, começou a rachar. Eles dividiram uma sauna tradicional finlandesa numa tarde gelada, rindo enquanto Clara tentava se acostumar com o contraste brutal entre o calor intenso e o frio do lado de fora. Ele ensinou a ela os rituais simples, o respeito ao silêncio, a pausa necessária. Aqui, a gente aprende que o calor também precisa de tempo, explicou. Passearam de trenó puxado por renas, e Clara gargalhava como uma criança, o rosto vermelho de frio e alegria. Lucas percebeu que aquela alegria não era barulhenta, era genuína, contagiante. Pouco a pouco, ele começou a sorrir mais, a falar mais, a esperar pelos encontros. E Clara começou a sentir algo que não esperava. Um aperto suave no peito ao pensar que aquela viagem tinha data para acabar. Na véspera de Natal, Lucas convidou Clara para sua oficina. O cheiro de madeira era reconfortante. No centro do espaço, havia um trenó diferente dos outros, mais delicado, com detalhes entalhados à mão. Fiz para você, ele disse com a voz baixa. Não para usar, para lembrar. Clara tocou a madeira, emocionada. Lucas, eu não sei o que dizer. Não diga nada. Ele respirou fundo. Só, não deixe de acreditar quando voltar. Ela o olhou, os olhos brilhando. Você voltou a acreditar? Ele assentiu. Porque você me lembrou que a magia não desaparece. A gente é que deixa de olhar. Eles se beijaram sob a luz suave da oficina, enquanto a neve caía do lado de fora, silenciosa como uma bênção. Clara voltou ao Brasil com o coração diferente. Não menos cheio, mais corajoso. Meses depois, uma caixa chegou pelo correio. Dentro, uma carta simples. O inverno ainda é frio, mas agora ele tem luz. Ela sorriu olhando para o pequeno trenó sobre a estante. Algumas semanas depois, comprou uma passagem. Porque alguns amores não aquecem apenas o inverno. Eles iluminam o caminho de volta.